E se Jesus viesse no dia de hoje, qual seria o seu posicionamento político? Imagine Jesus palestrando em uma universidade e uma aluna perguntasse-lhe assim: Jesus, o Senhor apoia a relação homoafetiva? Imagine se Jesus respondesse o que está em Mateus capítulo 19, versículo 5 e em Gênesis capítulo 2, versículo 24, dizendo assim: no princípio não era assim, por isso deixará o homem pai e mãe e unirá-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Imagine outra pessoa perguntando a Jesus: Jesus, sobre o divórcio, você é a favor ou contra? E Jesus respondesse o que está em Mateus capítulo 19, versículo 8: por causa da dureza do vosso coração, Moisés permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não era assim. Imagine uma pessoa perguntando a Jesus sobre aborto: Jesus, o Senhor é a favor do aborto? E Jesus respondesse o que está em Isaías capítulo 49, versículo 1: o Senhor me conheceu desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe fez menção do meu nome. E também respondesse o que está em Salmos 139, versículo 13 a 16: tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Imagine uma outra pessoa perguntando a Jesus: Jesus, o Senhor é a favor do feminismo? E Jesus respondesse: no princípio não era assim. O teu desejo será do teu marido, e ele te governará. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Imagine que ele também respondesse o que está em 1 Coríntios capítulo 11, verso 3: o cabeça da mulher é um homem, e o cabeça do homem é Cristo. Mulheres, sede submissa a vossos maridos, como ao Senhor. Maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios capítulo 5, 22 a 25. Imagine que outra pessoa perguntasse a Jesus: Jesus, o Senhor é a favor da legalização da maconha? E Jesus respondesse o que está em 1 Coríntios capítulo 6, do 19 ao 20: o vosso corpo é templo do Espírito Santo, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Imagine que uma sexta pessoa perguntasse a Jesus: Jesus, o Senhor aprova a liberação de armas? E Jesus respondesse o que está em Mateus 26, 52: todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. Imagine que uma sétima pessoa perguntasse a Jesus: Jesus, o Senhor é a favor de cotas para negros? E Jesus respondesse o que está em Gálatas capítulo 3, versículo 28: em Cristo não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vós estão em Cristo Jesus. Imagine que uma oitava pessoa perguntasse a Jesus: Jesus, o Senhor é a favor da exploração de trabalho? E Jesus respondesse o que está em Lucas capítulo 10, versículo 7: o trabalhador é digno do seu salário. Conclusão: se Jesus respondesse essas perguntas conforme as Escrituras, o que aconteceria com ele? Ele seria aplaudido por essa geração ou ele tomaria um tiro no pescoço? Esta é uma reflexão que nós precisamos fazer. O que essa geração está disposta a ouvir como verdade? Paulo diz que nos últimos dias haveriam pessoas que ajuntariam para si mestres segundo as suas próprias concupiscências, porque não suportariam mais a verdade. Precisamos entender
que o Evangelho nos ensina como nós devemos viver em sociedade. O Evangelho fala de cidadania. O Evangelho não é uma religião para ser vivida no templo, dentro de 4 paredes, mas é uma religião, é um reino de Deus para nós aplicarmos em sociedade, na convivência em cidadania. Por isso, muitas pautas que existem hoje estão nas Escrituras, porque a Bíblia é um livro vivo e eterno e serve para a nossa convivência em alegria, harmonia e amor. Deus te abençoe.